Gente Gestão é um espaço de desenvolvimento profissional e pessoal onde Bia Brochado trabalha com a metodologia do processo de coaching, proporcionando reflexões direcionadas ao encontro dos propósitos da pessoa consigo mesma, resultando em tomar consciência de onde está e onde quer chegar. Gente Gestão com Bia Brochado. Vá conferir. Na sua TV Cidade 10 Livramento você passa a acompanhar Só para Elas. Bem-vindos ao TV Cidade 10, valorizando o que é nosso. Nós estamos no programa Só para Elas e hoje aqui com a nossa visitante palestrante, Yara Sunhê. Tudo bom, Yara? Como que tu vais? Tudo bem, Bia. Muito faceira de estar aqui hoje, muito feliz com o convite feito pelo Núcleo das Produtoras Rurais e com a expectativa, de uma palestra maravilhosa. Certamente vai ser. Nós escutamos fomos na tua palestra, na Farsul, e te adoramos. Nos identificamos com a tua história de vida, nos identificamos por tu seres uma produtora rural e teres enfrentado todos os desafios que tu enfrentaste e estás gerenciando a tua propriedade com essa maneira feminina de gerenciar. Então aqui nós queríamos perguntar para ti qual é o foco da tua palestra? Quais são as coisas que tu consideras principais nessa tua palestra? A minha palestra, Bia, é uma palestra bem de uma produtora, Eu costumo dizer que quem espera uma palestra muito técnica, ela não é. Eu começo desenvolvendo um pouco do nosso histórico, como é que é a nossa relação com o campo, como é que fomos criadas, enfim. E aí entro na parte da gestão empresarial do negócio, falo muito dos problemas que nós tivemos, que é uma coisa que as pessoas também não falam, Nós quase quebramos, como é que nós nos recuperamos, como é que nós vemos o negócio daqui para frente. E também a questão de gestão de pessoas, que eu acredito ser muito importante, sendo a pecuária baseada em tecnologia de processos e insumos, as pessoas são fundamentais nesse processo. Então eu faço uma abordagem também da minha turma lá de campeiros que eu tenho, como é que eu trabalho com eles, como é que eu consigo uma mão de obra sem rotatividade. Os resultados que nós temos são muito em função das pessoas que trabalham com a gente. Então eu faço uma abordagem bem grande, também falo um pouquinho da representatividade do nosso setor, a coletividade, também falo o quanto nós temos que trabalhar mais a questão da sensibilização do meio urbano, nós produtores. Então ela é muito ampla, eu passo por vários aspectos, dou uma pincelada de cada assunto, mas eu acredito que envolva muito a plateia, porque a minha experiência, o meu relato pessoal. Então, tudo que eu falo eu passei, então fica mais fácil de convencer, Exatamente. Assim, dentro da tua trajetória, dentro das coisas que tu fazes, nós vemos que tu tens uma participação muito grande na Farsul, no CIT, no Sindicato Rural, e isso nos chama atenção, porque a nossa classe muitas vezes não participa da comunidade, não entra para dentro da comunidade. E todas as vezes que nós não entramos na comunidade, geralmente o nosso setor fica prejudicado, seja com estradas, seja com escolas. Então eu gostaria de perguntar para ti, como é que tu consegue fazer toda essa participação e ao mesmo tempo estar trabalhando e estar com filhos no colégio? Com filhos no colégio. A questão da mulher hoje multifunções, Bia? Isso. Que eu vejo a nossa responsabilidade como mulheres cada vez maior, É no trabalho, é em casa, é com a família, falta de pessoas para ajudar, Antigamente as famílias eram maiores, tinha mãe, tinha tia, Tinha uma tia solteirona, hoje não tem nada disso, a gente tem que se equilibrar, Então, como é que começou? Além de eu trabalhar na produção primária, trabalhar dentro da propriedade, me surgiu um convite de um sitiano, na época era o Zeca Souza, que me convidou para fazer parte do sítio. Eu estava há 10 anos, Bia, eu acho importante falar isso, eu estava há 10 anos sem contato com o meio urbano, porque a minha sede é Porto Alegre, meu marido trabalha lá. Então, eu ia para a propriedade, fazia todo o trabalho que eu tinha que fazer dentro dela, mas não me comunicava com o meio, porque a minha sede é Porto Alegre. Então, foi uma coisa muito legal, porque daí me chamaram para fazer parte do CIT 27, que é um grupo de produtores, somos 18 produtores, que é um grupo técnico, onde nós cada mês nos encontramos na propriedade de algum e trocamos muitas ideias, mas principalmente técnicas, Eu acho muito interessante, para quem não é tão da política, digamos assim, é um grupo apolítico muito interessante de participar. Porém, esse pessoal do CIT é todo vinculado ao Sindicato de Lavras. Aí surgiu de eu também fazer parte da diretoria do Sindicato de Lavras, e uma coisa foi puxando a outra. Por eu morar em Porto Alegre, o meu presidente é o Francisco Abascal, mandava eu para representá-lo nas reuniões da Farsul. E nas reuniões da Farsul, tu conhece muita gente, conhece muitos outros presidentes, inclusive o Luiz Cláudio aqui de Livramento, é meu amigo, fizemos um curso juntos sobre sindicalismo rural.
Então foi uma coisa que foi crescendo e algo que eu sempre tive intrínseco em mim é essa coisa da gente defender o nosso meio, né? Defender o meio rural que está sendo cada vez mais marginalizado, eu acredito, pelo setor urbano, com as demandas que vêm dessa sociedade urbana, que elas que poluem, elas que, ao meu ver, elas que fazem muitas coisas erradas e querem jogar essa culpa em cima de nós. Então foi um trabalho que eu venho desenvolvendo, vou a reuniões, eu faço o que eu posso, né, Bia? Aquela questão de multifunções, vou para fora, pego as gurias no colégio, vou numa reunião no Sindicato de Lavras, mando e-mail, né? Então essa correria do dia a dia, mas é muito gratificante, né? E eu fico te ouvindo e fico faceira de te ouvir, eu fico feliz, assim, dá uma sensação de que a geração de vocês está fazendo algo muito importante que a nossa não fez. Desculpa, mas você fica falando, eu fico encantada. Obrigada, Bia. Mas assim, uma coisa que a gente fez esse ano também, pessoal, né? As minhas gurias estudam em Porto Alegre, nós levamos nas férias de julho, eu estou pegando muitas crianças para levar para a nossa propriedade, crianças bem urbanas, onde eu faço uma lavagem cerebral nelas, mas correta, digamos assim, para elas participarem e aprenderem de onde vem a carne que elas comem, de onde é que vem o leite, enfim, todo o nosso processo, quem é que está conservando esse meio ambiente, o nosso pampa, né? Não são os urbanos, somos nós. Então eu eu tento fazer isso no dia a dia, né? De todas as formas que eu posso. Que coisa boa. Porque tu sabes que assim, a questão do que uns 10 anos atrás, a carne vermelha era tão criticada. Quando na verdade a carne vermelha que faz mal não é do nosso boi a pasto verde, é a carne vermelha que é confinada. Sim. Então tem coisas assim que nós teríamos que esclarecer, porque a questão também do gás que polui, que disseram que era do bovino, e o resto dos gases, né? E esse monte de carro, e esse monte de gás carbônico. Então, eu acho maravilhoso tu poderes trazer essa gurizada que é do meio urbano, porque assim, é uma conscientização, é o contato, é a volta às origens, né? Porque afinal de contas o homem, ele é natureza. Sim. Bia, e eu acho interessante também, porque vocês que vivem em Livramento, eu sempre comento, eu fui criada em São Gabriel, o meio urbano de Livramento, ele tem uma noção do meio rural. Né? Porque o comércio vai bem, se a pecuária está bem, se a agricultura está bem, eles têm uma mínima noção, mas tem, que o setor alimenta o resto da cidade. Já numa cidade grande como Porto Alegre, que é onde eu vivo, e é uma cidade mais industrial, mais de serviço, enfim, tudo que tem em Porto Alegre, grande Porto Alegre, a distância desse meio urbano em relação ao rural é 20 vezes maior. É verdade. Então a nossa responsabilidade de cravar a bandeira, né, apesar do agronegócio hoje estar muito mais simpatizado a palavra agronegócio, né, tu vê muita gente entendendo que o agronegócio em função da balança comercial do Brasil, enfim, a palavra agronegócio é mais simpatizada, mas tem muito ainda para a gente fazer, né? É verdade. Nós temos que ter uma militância mais forte do nosso setor. Tu sabes que nesse sentido do agro e nesse sentido também da opinião pública em relação ao produtor rural, eu acho que é dever nosso, enquanto produtores rurais, de podermos estar assim, conscientes e trazendo isso para o meio urbano. Agora mesmo estava fazendo uma pós-graduação em Porto Alegre, o pessoal não tem noção do que nós fazemos, não tem noção do que significa uma fazenda. Fazenda, para o pessoal urbano, é praticamente só de turismo, assim, sim, né? Sim, para passear e descansar, que coisa boa que tu faz, né? É isso mesmo. Então, eu acho importantíssimo tu trazeres essa realidade. Nós vamos agora com um breve comercial e voltamos daqui a pouquinho. Gente Gestão é um espaço de desenvolvimento profissional e pessoal onde Bia Brochado trabalha com a metodologia do processo de coaching, proporcionando reflexões direcionadas ao encontro dos propósitos da pessoa consigo mesma, resultando em tomar consciência de onde está e onde quer chegar. Gente Gestão com Bia Brochado. Vá conferir. Voltando ao programa Só para Elas, aqui com a Yara Sunhê, que veio para fazer uma palestra a convite da Comissão das Produtoras Rurais. Ela é agrônoma, gerencia a propriedade rural dela, que é em Lavras do Sul. E nós estamos aqui num bate-papo maravilhoso, porque as questões que ela traz são questões muito importantes e que trazem também essa conscientização do produtor rural frente ao seu negócio e o empreendedorismo que ele deve pensar quando está pensando em seu negócio. Não só aquela questão da fazenda, mas também quais as ferramentas de gestão empresarial que podem ser colocadas dentro da sua propriedade. Então, Yara, falando sobre isso, também a gente pensa nessa questão da sucessão.
né? Como é que tu vês esse aspecto sucessório dentro da empresa rural? Porque se nós olharmos, então, assim, 90%, 91% das empresas grandes, médias e pequenas são empresas familiares, Verdade, não é? É. Mas o rural tem características bem especiais, porque é a questão do campo, é a questão da tradição, é a questão da cultura e é a questão da família propriamente dita. Então, como é que tu vês isso aí? Bom, eu acho um assunto, assim, importantíssimo a ser tratado, porque o que eu vejo na sucessão rural, a gente vê muitas propriedades sendo desmanteladas em função de não ter uma sucessão de acordo, né? O pai morre, os irmãos não se dão, aí um quer vender, o outro quer ficar. Então, eu acredito que quando se fala em sucessão, esse trabalho tem que ser feito previamente. Né? E de preferência, eu acho, Bia, com pessoas especializadas. Eu sou muito a favor da contratação de mão de obra externa, né? Gostei, eu gosto muito disso que tu diz. Então eu acredito que contratar pessoas, né, que saibam trabalhar com sucessão. Né? E isso já fazer quando o patriarca ou a mãe, a matriarca, estejam vivos para fazer o processo. Então, eu acredito que quando fica entre os irmãos é muito complicado, né? Até porque as áreas são cada vez menores, né? Antigamente eram 50 quadras, cada filho herdava 25, hoje no máximo são 1.000 hectares, aí se são 4 filhos é 250 hectares para cada um, como é que vai fazer? Eu digo na nossa região aqui da campanha, né? Não estamos falando em outros lugares. Então, eu acredito que tenha que contratar, sim, empresas especializadas. Eu acredito que tenha que ter uma conversa familiar, psicólogos se forem necessários, né? E se é feito essa sucessão dentro de casa, eu acredito que aquele filho que fica, ele tem que vai ser o sucessor natural, se isso é acordado dentro de casa, eu acredito que ele tem que ser muito bem preparado, ele tem que ter passado um tempo fora, no sentido assim, trabalhado em outras instâncias, não se formar e já chegar na propriedade, tem que ter passado e mostrar que ele é capaz, sim, de fazer a propriedade seguir. Isso acontece em empresas, né? Industriais, isso aí é fato em outros locais, né? Então, inclusive, isso tem que ser feito. Às vezes é até uma questão faz parte do protocolo familiar, que a pessoa que esteja trabalhando dentro da empresa familiar, ou que se forma, trabalhe um período em outras empresas, para depois, quando voltar, também ter a ideia do que é um diretor, como é que um diretor se comporta, porque a questão do pai e filho também... Do pai e filho, às vezes, é complicada, né? E também acredito que, uma vez voltando para a propriedade, ser remunerado de acordo como ele seria se estivesse em outro lugar. Às vezes existe aquela confusão que é o filho que trabalha, o prolabore é o mesmo, pega do pai, né, a conta, aquela coisa assim. Ainda, eu acredito que as empresas rurais, elas têm que se profissionalizar mais, muito mais, né? Não tem mais espaço hoje para só uma resolução familiar. Eu acho que quanto mais agentes envolvidos externos, melhor vai ser a sucessão, né? Principalmente com pessoas que sabem, tipo tu, né, Bia? Que trabalha com gestão de pessoas, imagina com sucessão. Então, eu acredito que seja um ponto, né? A gente, dentro desse aspecto, sempre está se aperfeiçoando, sempre tem um curso, sempre tem alguma coisa que é importante a gente trazer, né? Principalmente essa questão de quando um filho chega, a que ele veio, o que ele espera, daquela propriedade. E também a questão do gestor, que é o pai ou a mãe, enfim, perguntar, dizer, olha, eu estou esperando que tu... Né? Então, seria um alinhamento de gestores que são importantes, né, se fazem necessários dentro desse processo. E outra coisa também eu vejo, assim, em vez de desmantelar, também já assisti, acho bem interessante, às vezes assim, o pai morreu, são 3 filhos, a mãe não quer mais, em vez de vender, contratar alguém que trate como uma empresa e distribua os lucros entre os filhos, né? Pegar uma empresa terceirizada, eu já tenho visto isso, para não se desfazer também do patrimônio, para de repente fazer crescer esse patrimônio, seguir sendo uma empresa familiar. Né? Uma coisa que é interessante, as unidades das fazendas, elas geralmente vislumbram essa parte assim de ter uma guarda, de ter mato, de ter as mangueiras, quer dizer que fica uma unidade. Quando desmantela, como tu disseste, fica, se a propriedade só tem uma mangueira, fica difícil do outro trabalhar sem nada, sem estrutura. E caro, né? Difícil e caro, daqui a pouco não vale a pena todo o investimento, para tirar demora muito tempo, né? O ideal é seguir... Pecuária a gente trabalha com escala, né? Enquanto mais... Com escala, é isso a ideia, eu acho, é o contrário, né? Além de seguir junto, né? Uma família é tentar arrendar dos outros, tentar crescer sempre, né? É isso mesmo. Para que mais famílias possam viver da atividade. E a conscientização de não separar, né? De não desmantelar, como tu disseste. Porque uma indústria é mais fácil, porque de repente as pessoas não desmantelam, geralmente continua aquela máquina produtiva, Exato, eu acho que tem
tem que continuar a máquina produtiva. Eu sou a favor dessa questão. Não sei se é porque eu gosto tanto, né? Claro, quem é de outras áreas acha que é muito patrimônio parado para a rentabilidade que dá, mas eu digo, mas quem é fã da atividade primária como a gente, né, Bia, já tem uma visão um pouquinho diferente, né? Que sigam no setor as pessoas que trabalham nela. E isso aí também passa por a questão das pessoas se entrarem, buscarem conhecimento, capacitação, e aí, então, terem essa consciência. Exatamente. Isso tem que abrir, né, ainda. Tem que abrir. Principalmente nos mais velhos, né? Exato. E cada vez mais a gente tem que procurar trazer isso em termos de curso, em falar, experiência, sim. Não é? Mas eu vejo uma mudança, assim, de um tempo para cá, assim. Eu acho que a necessidade, né, está cada vez maior, então não dá muito mais tempo para ficar escolhendo, né? Não dá mais tempo. É isso mesmo, então, a gente está correndo atrás da máquina. Da máquina, então... Bom... Então vamos a um outro intervalo, um breve comercial e voltamos com Só para Elas. Gente Gestão é um espaço de desenvolvimento profissional e pessoal onde Bia Brochado trabalha com a metodologia do processo de coaching, proporcionando reflexões direcionadas ao encontro dos propósitos da pessoa consigo mesma, resultando em tomar consciência de onde está e onde quer chegar. Gente Gestão com Bia Brochado. Vá conferir. Voltando ao programa Só para Elas, estamos aqui com a Yara Sunhê, que é a nossa palestrante de hoje. E então, eu quando assisti a tua palestra na Farsul, fiquei muito encantada com a parte, como é que tu construíste o teu pessoal. Porque, porque as pessoas pensam que o pessoal já tem que estar pronto. Sim, né? Sim. O pessoal já tem que estar pronto, já tem que estar funcionando, e aí se queixam, porque não tem gente, porque não tem gente. Mas como é que tu construíste a tua equipe? Eu não posso falar que eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo, são pessoas fantásticas, né, que já estão tem uma equipe, a última, agora quase 8 anos, né. Como é que aconteceu isso, né, Bia? Eu tinha uma rotatividade muito grande, pessoal, que me emperravam vários processos, né, tínhamos que executar em tempo hábil e acontecia que um ia para a cidade, não voltava, aí tinha que fazer, não tinha gente, aquela função, né, isso eu já tinha sentido há um tempo atrás, há mais ou menos 10 anos atrás, que estava bem difícil essa construção. Aí, nessa necessidade, eu pensei assim, alguma coisa está errada comigo, e eu tenho que mudar para alguma coisa eu estou fazendo mal. Então, o que eu fiz? Hoje eu pago 20% acima do mercado, e mais do que isso, eu envolvi eles eu comecei a abrir os nossos números, eu faço reuniões mensais com eles, onde eu abro os nossos números, falo o que é, eu explico cada processo, o que nós vamos fazer. Um desmame precoce, para que é. Eu tenho PowerPoint, tenho data show, então eu faço apresentação bem didática, eu faço uma palestra, eu pergunto, eu faço um falar, e aí o outro retruca. Então, eu envolvi eles muito no nosso processo, aonde eu quero chegar, e se eu melhorar, eles entendem que se eu for bem, eles vão bem. Isso. Então, assim, entre as coisas que nós fizemos, a gente não dependia muito de ônibus, né, e os ônibus às vezes não chegam àquela função, então tem um carro que leva eles a hora que eles querem, tem um carro e uma moto que fica à disposição deles, eu tenho, as acomodações deles são muito boas, sempre foram, mas eu melhorei, eu brinco assim, o colchão deles é 10 vezes melhor que o meu, eu brinco com o meu marido, né. Por exemplo, agora na Copa, eu coloquei uma televisão enorme para eles assistirem a Copa, com pipoca para assistir. São pequenas coisas que tu não vê falarem no meio rural, né? É verdade. Além disso, né, eu faço eles se sentirem muito respeitados por mim. Eles são importantes, eles não são só os empregados. Então, quando a gente faz dia de campo lá fora, a gente apresenta cada um deles e diz o que eles representam para nós. Né? O reconhecimento deles como pessoas que fazem parte, eles se sentirem parte da equipe é muito legal. É muito legal, assim. Então, a gente faz muita festa, a gente faz amigo secreto no final do ano, faz uma festa grande com eles, faz os aniversários deles, a gente comemora. Eles recebem benefícios por metas, né? Então, assim, isso é muita conversa, é trabalhoso, tem que explicar, tem que ensinar, né? Tem que perdoar também, né? Não dá para levar tudo na ponta de faca, que a gente, quando lida com pessoas, às vezes é complicado, né, Bia? Lidar com pessoas é complicado, ainda mais eles que são mais instintivos, né? Lidar com mulher, às vezes, para eles não é fácil. Então, não é fácil. Eu tenho uma equipe toda mais jovem que eu, né? O meu capataz está comigo há 8 anos, mas ele tem 33, eu tenho 39, então assim, é uma geração que eu já estou conseguindo formar, então eu sou muito, eles sabem que podem contar comigo, eu acho que isso é muito importante. Eu tive um problema com um dos meus funcionários que foi preso, andou preso 3 meses por uma briga, então eu contratei advogada, tive ao lado dele, isso aí é um exemplo, não só para ele, né, como ele pode contar comigo, os outros veem que eu sou parceira deles, assim como eles são meus parceiros. Então, acho que é um processo
muito longo que tu tem que trabalhar com sensibilidade, com atenção, como um ser humano para ser humano, tratar entre iguais hoje, somos iguais, eu preciso deles, eles precisam de mim. Então, hoje eu posso dizer assim que eu tenho muito orgulho da equipe que eu trabalho. Eu gosto muito de todos eles, pessoalmente, né? A gente criou uma amizade, é muito legal ver eles me defender, tipo, vão cobrar isso da senhora, eu já vou negociar para a senhora, dona Yara, que senão eles vão lhe cobrar, isso aí é muito ligeiro. Então, eles estão sempre me defendendo, né? Coisa, então, tem coisas muito legais, né? Eu fiz um grupo de laço, para eles participarem de provas. Então, eu fiz as camisetas da estância, com os cavalos da estância e tal, e eles participam, criolaço ali, criolaço aqui. Então, isso para eles parece uma coisa tão mínima, assim, mas para eles é tão importante. Eu dou as entradas. E incentivas também essa parte da nossa tradição. Da nossa tradição, né? Aí eu estava vendo, uma pessoa me tirou uma foto, agora dia 20 ele desfilou, um dos meus guris lá desfilaram com a camiseta da estância. E eu nem sabia, né? Alguém tirou a foto e me mandou, eu disse assim, bom, a pessoa desfilar no casamento, é sinal que tem orgulho de trabalhar com a gente, né? Não precisava, era para usar outra. Então é muito gratificante, assim, eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Eu te digo assim, hoje eu estou passando por um problema ao contrário, que é um excesso de mão de obra, né? Teria algum que eu teria que tirar e eu não consigo, porque eu não consigo me desfazer deles também, né? Então, nesse sentido eu tenho tido êxito, né? Eu gosto de dizer, não sei se vai ser sempre, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas eu acho que eu descobri o meu meio de lidar com eles. E tu está fazendo a tua parte, né? Porque está conseguindo fazer com que eles se comprometam contigo, E que façam, Bia, voz ao nosso coro do meio rural. Né? A gente vê assim, eu mostro para eles como tá vindo questões de meio ambiente, cadastro no CAR, muitas exigências para cima de nós, né? Produtores. Então eu faço eles entenderem e serem conscientes e estarem alinhados com o nosso trabalho também, né? Se a produção anda bem, eles também, é o emprego deles, então eles têm que... Uma retenção de talentos, né? Retenção de talentos e defender a nossa camiseta, né? Defender a nossa camiseta. E eu achei bonito também que tu disseste que fazias um bolo de aniversário, né? Faço para eles. E disse que era o primeiro bolo de aniversário que a gente... Então, verdade. Então, olhando a pessoa como ser humano, olhando a pessoa como pessoa. Isso aí, eu acho que é a diferença, porque nós... Todas as empresas deveriam também pensar nessa questão da gestão e de olhar o ser humano e de perguntar, não é, para o chão de fábrica quais são as alternativas que eles imaginam que sejam importantes. Porque no momento que a pessoa opina, no momento que a pessoa ela se sente parte. Se sente parte, exatamente. E no momento que ela se sente parte, ela também está comprometida com o teu projeto. E é isso que eu quero, o comprometimento deles comigo no nosso projeto. Então eles sabem todas as metas que tem, o que eu preciso fazer. Então tem sido muito bem. Tu não disseste o meu projeto, disseste o nosso projeto. Não, tudo é nosso. Eu achei muito nosso projeto, mas são várias pessoas envolvidas, né? Eu acho isso aí fantástico e acredito que seja muito importante a gente pensar nisso quando a gente está falando com pessoas, né? Porque pessoas, para a gente conseguir que elas entendam o processo, entendam o porquê das coisas, que por exemplo, assim, às vezes tem uma técnica diferente, né? Mas se tu ensinares a necessidade, né, por que aquilo está sendo feito, quais são as coisas que vai trazer de benefício, a pessoa também começa a entender. Se engaja junto contigo e faz parte do processo. Sim. Bom, nós queríamos te agradecer, Yara. Eu que agradeço. Estamos muito contentes por te Imagina, eu estou muito feliz aqui na nossa casa. E queríamos agradecer o Hotel Jandaia por esse espaço maravilhoso, que é a Sala Integração. Eu já adoro esse nome, Integração, porque eu acho que a vida tem que ser integrada, né? Então, eu agradeço aqui a direção do hotel, que sempre está à disposição e querem arrumar e fazer. Então, e agradeço a ti, Yara. Imagina, eu que agradeço. Para mim, prêmio, né? São momentos como esse. É verdade, é muito bonito. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso programa Só para Elas, na TV Cidade 10, valorizando o que é nosso. Muito obrigada.